Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e com o objetivo de simplificar o direito militar, eu quero abordar nesse vídeo o crime militar de ofensa aviltante a inferior. Este crime está previsto no capítulo 6º da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade, do título 2 dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, do livro 1 dos crimes militares em tempo de paz do Código Penal Militar. Estabelece o artigo 176, ofender inferior mediante ato de violência que por sua natureza ou pelo meio empregado se considere aviltante. A pena prevista é a de detenção de 6 meses a 2 anos. E o parágrafo único determina, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Esta menção ao parágrafo único do artigo anterior, este artigo, que é o artigo 175, ele prevê o crime de violência contra a inferior. E o seu parágrafo único determina se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no artigo 159. E o artigo 159, por sua vez, ele disciplina a questão relativa à ausência de dolo no resultado, prevendo, quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciem que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída da metade. Primeiramente, é oportuno esclarecer que o artigo 176, que é o objeto do nosso estudo, e 175, que é o artigo anterior, que é o que prevê a violência contra inferior, eles são tipos remetidos, ou seja, eles remetem a um outro dispositivo legal. E eles se relacionam com as hipóteses dos crimes pré-terdolosos, que são aqueles em que possuem um resultado agravador a título de culpa. O que isso significa? O agente, ele pretende dolosamente ofender a integridade física do seu inferior, mas a título de culpa, ele consegue um resultado agravador, que no caso são as lesões corporais e a morte. Os crimes pré-terdolosos, eles são denominados como crimes qualificados pelo resultado. Nós temos o dolo no antecedente, na conduta inicial, e a culpa no consequente, que é no resultado agravador. A objetividade jurídica deste crime é a autoridade e disciplina militares, bem como a integridade física do inferior e a sua honra. O sujeito ativo deste crime é o superior hierárquico ou funcional, seja estadual, seja federal. Pode ser ativo ou inativo. O conceito de superior pode ser extraído pela leitura do artigo 24 do Código Penal Militar, que nos estabelece: o militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. O civil, ele pode também figurar no polo ativo deste crime em caso de concurso de pessoas, visto que a circunstância pessoal superior, ela é elementar do tipo, comunicando-se desta forma. Lembrando que o civil, ele só irá integrar o polo ativo deste crime se ele estiver em concurso de pessoas com membros das Forças Armadas, visto que o seu julgamento, neste caso, será feito pela Justiça Militar da União. A Justiça Militar dos Estados não julga civil em hipótese alguma. Somente a Justiça Militar da União o faz. O sujeito passivo imediato é a instituição militar e o ofendido é o sujeito passivo mediato. Doutrinariamente, este crime ele pode ser classificado como um crime propriamente militar. Somente pode ser praticado por militares, policiais militares, bombeiros militares e membros das Forças Armadas. Se a conduta for praticada por um civil de forma isolada, ela será atípica. É um crime doloso. O agente tem que ter a intenção de ofender o seu inferior. Exige-se, neste caso também, um dolo específico,
que é o desejo de aviltar direcionado ao inferior. Não existe a previsão de modalidade culposa. É um crime plurissubsistente. Ele pode ser praticado por vários atos, admitindo nesta forma a tentativa. A tentativa ela pode ocorrer, exemplificando, quando o superior tenta ofender fisicamente o inferior e é impedido por terceiros. E é um crime de ação penal pública incondicionada. A competência para julgamento será da Justiça Militar da União, quando envolver militares das Forças Armadas, e da Justiça Militar dos Estados, quando envolver militares estaduais. O crime estará consumado quando o superior ofende o inferior fisicamente. Um aspecto interessante a ser indagado quando estudamos esse crime é justamente definir o que é a violência. A maneira de execução deste delito ela é extremamente abrangente e variada, sendo que a violência ela pode ser desde um tapa no rosto, a um puxão de orelha, até mesmo o uso de uma palmatória. Outra questão interessante de se indagar é: as partes precisam estar uniformizadas em algum lugar específico? A resposta é negativa. Basta a relação de superior e inferior. Este tipo penal, ele guarda bastante semelhança com um delito de injúria real, previsto no artigo 217 do Código Penal Militar. Este tipo penal, ele estabelece: se a injúria consiste em violência ou outro ato que atinja a pessoa e que por sua natureza ou meio empregado se considere aviltante. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Se os tipos são tão próximos, então o que os diferencia? O tipo penal militar do artigo 176, que é a ofensa aviltante, ele exige a relação de superior e inferior, a relação de subordinado e o seu superior. Enquanto no delito de injúria real, essas qualificações relativas ao sujeito ativo e passivo, elas são irrelevantes. E no que tange ao preceito secundário, também há diferença. No crime ora em estudo de ofensa aviltante, nos casos de lesões corporais e morte, a pena aplicada será a mesma do crime de violência a inferior. Este tipo penal, por vezes, ele é confundido com o tipo penal militar previsto no artigo 174, que é de rigor excessivo. A confusão ela se justifica justamente pela proximidade dos institutos. No entanto, uma diferença se torna cristalina e fica bem fácil quando for resolver questões de concurso público. No tipo de ofensa aviltante a inferior, o superior ele ofende fisicamente o inferior, enquanto que no rigor excessivo, as ofensas elas são proferidas através de palavras, atos ou escritos. O Estatuto dos Militares, que é a Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, elenca como dever dos militares a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Esta previsão legal ela pode ser encontrada no artigo 31, inciso 6º. A tipificação ora em tela, ela se justifica por alguns fundamentos. O embasamento legal ele pode ser extraído através do próprio Estatuto dos Militares, conforme eu mencionei agora há pouco, e a própria Constituição Federal estabelece que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, prevista no artigo 1º, inciso 3º. Esse dever de respeito e dignidade vale tanto para a situação de rotina administrativa envolvendo os militares, ou no serviço de treinamento, ou mesmo de real combate. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001, prevê como transgressão disciplinar em seu artigo 13, item 38, ofender, provocar ou desafiar superior ou subordinado hierárquico. Essa transgressão disciplinar ela é considerada de natureza grave, o que autoriza, em tese, a aplicação das penalidades de demissão e expulsão do policial das fileiras militares. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas
trata a matéria da seguinte forma: o Regulamento Disciplinar do Exército, o R4, que é o Decreto 4346 de 2002, no seu anexo 1, no item C, estabelece ofender, provocar, desafiar, desconsiderar ou procurar desacreditar outro militar, por atos, gestos ou palavras, mesmo entre civis. O Regulamento Disciplinar da Marinha, que é o Decreto 88543 de 83, tem essa previsão legal no seu artigo 7º, itens 21, que é tratar subalterno com injustiça. 22, dirigir-se ou referir-se a subalterno em termos incompatíveis com a disciplina militar. E item 29, ofender física ou moralmente qualquer pessoa, procurar desacreditá-la ou concorrer para isso, desde que não incorra em crime. E, finalmente, o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, que é o Decreto 76322 de 75. A previsão legal repousa no artigo 10, item 42, que é tratar o subordinado hierárquico com injustiça, prepotência ou maus tratos. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca do tipo penal militar de ofensa aviltante a inferior. Desejo a todos bons estudos.